Você já esteve em um lugar onde que te trouxesse calma, tranquilidade? Onde que naquele momento ali você esquecesse dos problemas e descansasse? Talvez caminhando numa praia, numa cachoeira. Você já esteve assim? Pois é uma paz semelhante a essa que Jesus Cristo tem para oferecer. Uma paz que te dá calma. Não é que te vai tirar os problemas da tua vida, mas te dá paz e tranquilidade, de forma que você consiga resolver. Na Bíblia, muitas vezes é traduzido paz como shalom. Shalom é uma saudação entre as pessoas. E quando alguém dizia shalom, ela queria dizer que a tua vida seja próspera. Eu te desejo prosperidade. Eu desejo que as bênçãos dos céus venham sobre você e sobre a tua família. Eu desejo que quando você se deitar, você tenha paz, você tenha tranquilidade. Então, é isso que Jesus tem para oferecer. Shalom, paz. E é o que eu desejo para você. Hoje nós iremos refletir sobre a morte na panela. Eu me lembro ainda quando eu era criança, eu fui fazer um chá. Sempre gostei de chá. E aí eu achei umas folhas bonitas de hortelãzão. E fui fazer o chá. Peguei a água, lavei as folhas, coloquei no fogo e coloquei para cozinhar. Cozinhou bastante, que ficou uma beleza, chegou a ficar verdinha a água. E aí minha mãe estava costurando e eu perguntei assim, mãe, a senhora quer um pouco de chá? Ela falou, quero, minha filha, traz aí pra mim. E aí eu fui, coloquei num copo, já estava morno, coloquei açúcar e levei para ela. Naquele momento parecia até que ela estava com sede, então eu poderia ter oferecido água para ela. Mas eu ofereci o chá e ela tomou numa velocidade aquele chá e quando ela terminou, ela quase fazia vômito. E falou, o que é isso, pelo amor de Deus? Aí eu não sabia, mas eu tinha feito, era chá de boldo. As folhas de boldo e as folhas de hortelãzão são muito parecidas. São muito parecidas. E minha mãe ficou apavorada com aquela coisa amarga, repugnante dentro dela, porque era chá de boldo. E é uma coisa semelhante aconteceu na Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 4, versos do 38 ao 41, diz uma história, conta-nos uma história parecida. Conta-se que Eliseu estava reunido com seus profetas, porque era uma escola de profetas, ali estavam homens aprendendo de Deus, aprendendo sobre a palavra de Deus, estavam reunidos ali. E havia fome naquela região. A fome reinava, era uma fome violenta, mas mesmo assim aqueles homens ali estavam reunidos. E Eliseu viu a situação ali e resolveu então alimentar aqueles homens. E pediu para o servo dele, olha, vai lá e faça uma sopa, pega uma panela grande, coloca bastante água, coloca no fogo e vai procurar verduras para colocar dentro. E lá foram eles e não foi o servo, foi uma outra pessoa, talvez um outro discípulo que talvez queria ajudar, foi buscar as verduras. Ele não sabia direito o que é que tinha lá naquele campo, mas o que ele achou, aquele fruto bonito, cortou e colocou na panela. Distribuiu, depois de pronto, distribuiu para todos. E começaram a comer. E teve um homem que de repente gritou, morte na panela! Morte na panela! E todos começaram a ficar desesperados. Vou morrer! Vou morrer! Tomei veneno! Eliseu falou, traga minha farinha. Trouxeram, ele colocou na panela, mexeu e mandou distribuir. Não há mais nada nocivo, podem comer. E aqueles homens comeram, se alimentaram e nada aconteceu. Olha só, alguém pega uma planta coloquítida, ela traz um efeito laxante com fortes dores abdominais. Popular
dor de barriga com diarreia. Então eu acho que você sabe mais ou menos o efeito que ela daria naqueles homens. Talvez por não conhecer, eles tinham ali o entendimento que se comesse aquilo ali iriam morrer. Então por isso gritou morte na panela, morte na panela. Mas Deus transformou a morte em alimento. Deus transformou algo venenoso, algo prejudicial à saúde, em alimento saudável. E aí esse texto me chama a atenção pelo fato de que mesmo havendo fome, aqueles homens, eles pararam para buscar a Deus. Mesmo numa situação difícil que eles estavam vivendo, eles se reuniram para buscar a Deus. Mostrando que o alimento espiritual era superior ao alimento físico. Eles não pediram para Eliseu, a gente está com fome, a gente vai reunir aqui com fome, você não vai dar nada a gente para comer? Será que Deus nos abandonou? Será que Deus não está olhando para nós? Eles não falaram isso, eles simplesmente estavam ouvindo. Eliseu que se prontificou a dar o alimento para eles. Então mesmo mediante as situações difíceis, eles estavam buscando ao Senhor. E Jesus Cristo é aquele que pode transformar a morte em vida. Morte na panela, morte no mundo. Nós estamos vivendo num período onde que a morte no mundo, se a gente liga a televisão, se liga o rádio, se lê um jornal, se lê um noticiário, a gente só escuta falando sobre morte. Mas aonde há o Espírito de Deus, há vida. Aonde há o Espírito de Deus, há vida. Jesus Cristo pode transformar qualquer coisa. Qualquer coisa Ele pode transformar para o nosso bem. No deserto, quando o diabo estava tentando Jesus, ele vira para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus não transformou as pedras em pães porque ele não precisava. Não tinha propósito naquilo, não tinha necessidade. Não porque ele não podia, porque se ele quisesse, ele transformaria. Ele iria transformar. Assim como ele transformou água em vinho. Ele poderia lhe transformar. Assim como ele transformou a morte de Lázaro em vida. Assim como ele transformou a cegueira dos cegos em visão novamente. Assim como de muitos paralíticos estavam mortas as pernas, ele fez viver as pernas novamente. Jesus Cristo, ele traz vida para por onde ele passa. Mas é interessante a gente observar que a prioridade daqueles homens que estavam reunidos com Eliseu não era a comida material, e sim a comida espiritual. Isso é que nós temos que observar todos os dias da nossa vida. E todo milagre que acontece, existe um propósito. Tudo que Deus faz é para um propósito. Porque se não for para glorificar o nome dele, não vai haver milagre. Olha só, quando Jesus ele transforma a água em vinho, primeira coisa, ele faz isso em resposta a uma oração. Porque quando Maria, sua mãe, diz: faça algo por eles, o vinho está acabando, faça algo por eles, isso é uma oração. Isso é um pedido a Jesus. Quando nós pedimos algo para Deus, quando nós estamos necessitando de algo para Deus, nós temos que pedir para Ele. E Ele atende. E qual era o propósito daquele milagre? Era fazer com que houvesse vida naquela festa de casamento. Quando existe uma festa e a comida acaba no meio, como que fica a situação das pessoas? Tristes. E Jesus naquele momento, ele estava ali e trouxe vida para aquele casamento. Trouxe vida para aquela casa, trouxe vida para aquela família.
Então, quando havia morte na panela, no meio dos profetas, Deus trouxe vida. E da mesma forma que está tendo morte no mundo, pode haver vida na tua casa. Lembrando que aqueles profetas, eles não pegaram lá uma planta venenosa e colocou de propósito. Foi um acidente, foi um engano. Então nós não podemos desafiar ao Senhor e dizer: eu vou para casa porque Deus vai me proteger, eu vou para a rua porque Deus vai me proteger. Eu vou andar porque Deus vai me proteger. Eu não vou tomar os devidos cuidados porque Deus vai me proteger. Eu não preciso de máscara, eu não preciso de higienizar minhas mãos. Eu não preciso disso porque Deus vai me proteger. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O Senhor, nós não podemos desafiar o Senhor. Mas nós podemos pedir misericórdia a Ele. Nós podemos dizer: Senhor, nós estamos te buscando, o nosso coração está em Ti, Pai. Traga vida, Senhor. Traga vida para a nossa casa, traga vida para a nossa nação. Deus pode transformar qualquer coisa. Qualquer coisa o Senhor pode transformar. Tem coisas que acontecem de ruim conosco, mas Deus pega isso que é ruim e transforma em bem. Vocês lembram de José, do Egito? José chega para os irmãos dele, os irmãos morrendo de medo, e agora ele vai nos matar, ele vai se vingar. José vira para eles e diz: tenha calma. O mal que vocês fizeram a mim, Deus transformou em bem. Tenha calma. O mal que fizeram a você, Deus transformará em bens. Mas não haja com as suas próprias mãos, com a sua própria vontade. A morte na panela, eu digo para você: a vida. A doença, a cura. Há feridas, Deus sara. Há ódio, Deus traz o amor. Deus traz o perdão. O que está trazendo a morte hoje para a sua vida? Eu digo para você: Deus pode transformar em vida. Você pode orar comigo agora? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço agora, Senhor, que onde há morte, que o Senhor traz vida agora. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo as setas lançadas por Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora, meu Deus, onde que há um filho teu agora clamando, Deus, pela tua misericórdia, eu lhe peço agora, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, traz vida. Traz vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz vida, Pai, para a tua igreja. Traz vida, porque nós precisamos nos reunir como corpo do Senhor. Traz vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Onde há enfermidade agora, ó Deus, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz milagres, ó Deus. Traz milagres para que o teu nome seja exaltado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus esteja com você.